agora eu estou ao vivo. Estou ao vivo, estou brilhando porque tem um filtro, mas eu acho que se eu usar esse filtro incrível, que super me favorece, rola um delay na minha fala, né? Ó, ó, ó. É como se fosse o eco. O eco. É. Sinto muito, beleza, você vai ter que ser postergada, porque eu vou ficar sem filtro. E como é que faz para ficar sem filtro agora? Ah, é só fazer assim. Pronto, voltei ao normal. Hello, hello. Queridos, agora são 7h10. Eu marquei às 7 horas com vocês, desculpa o atraso. Eu estava com um amigo que não para de falar e eu tentava dizer para ele, assim, na mais gentil das maneiras brasileiras de dizer, porque ele é britânico, que eu precisava de um tempinho para fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou aguardar vocês chegarem, eu entendo que me atrasei, né, de novo. Ontem eu sentei aqui 7h11, mas ontem foi, vocês sabem, por causa da questão do cenário, que inclusive gerou polêmica. Recebi directs, recebi mensagens, enfim, comentando o assunto. Eu quero elaborar um pouco mais antes de falar sobre a minha posição histórica, ideológica disso tudo. Mas eu acho que vocês que me conhecem sabem bastante como é minha posição teórico-ideológica. Vocês não estão aí? Será que hoje eu vou falar como eu falo em casa, sozinha? Isso vai ser um ensaio aberto? Será? Demorei, né? Caramba. Eu vou aguardar. Chegou alguém. Ei, Tati, você queridona! Tati, super bem-vinda. Tati, você é minha apoiadora maravilhosa do Sigma Estúdio de Pilates e Terapias Corporais. Amiga, seja bem-vinda. Este é o nosso terceiro encontro. Hey, hey, hey! Olha, a gente fez esse ensaio, lembra de filtros. Eu tentei usar aqui agora para ficar melhor, assim, mas não rolou. Vai ter que ser meu rosto com a luz torta mesmo. Até coloquei um LED ring ali, mas ele vai... Hey, Apple Store! Aqui eu estou com as minhas duas apoiadoras culturais, Sigma Estúdio de Pilates e Terapia Corporais e Apple Queen Store. Estou super bem cuidada, super acarinhada. Ai, thank you. Muito obrigada, meninas. Hoje... vai ser muito legal, porque é o terceiro dia, hoje é o terceiro dia, então eu estou mais tranquila. Ontem eu estava falando muito rápido, muito nervosa. Ai, Sigma. Meninas, peguem um copo de água para vocês, ou o que vocês estão bebendo hoje, quarta-feira, porque eu já vou começar em 2 minutinhos, só para a gente ter mais gente aqui. Mas, de qualquer maneira, super agradeço vocês, não só o apoio cultural, mas a presença. Na sexta-feira passada, a gente fez um teste de filtro, eu e a Tati, e aí ela me falou muito também desse projeto que se chama 15 Minutos Diários. E aí eu já estava querendo reduzir para 5 minutos diários, mas ela me explicou, não, são 15 minutos diários. E aí você vai lá na página dela e você vai ver toda uma ordem de exercícios que em 15 minutos você coloca na tua rotina uma atividade física para a gente sair do sofá. Essa é a boa. E aí, além de sair do sofá, você vai justamente mexer teu corpo, mexer tua cabeça. E se quiser se embelezar com roupas e elementos, assim, acessórios, dá uma olhada no site da Apple Queen Store. Eu já antecipo aqui, ó, o meu gato sorridente. Aliás, deixa eu deixar ele na posição apropriada. Pronto. É isso aí, 15 minutos por dia de malhação. Eu estou super feliz com vocês aqui, eu quero mais gente, eu quero que as pessoas cheguem. Sabe de uma coisa? Já vamos fazer. Eu vou mandar um aviãozinho para as pessoas, porque aí às vezes elas não estão sabendo e eu cheguei aqui 10 minutos atrasada. Então, peguem seu drink, eu vou só chamar, que em 2 minutinhos a gente começa, mas eu vou chamar mais pessoas. Deixa eu ver. Eu vou chamando. Todo mundo que estiver online já era. Estou chamando. Queremos vocês. Amigos, venham. Quero vocês aqui para a gente conversar sobre essas sabedorias de diversas culturas. Culturas milenares, centenárias. Olha, tem muito pouca gente online. Eu acho que a gente tem que mandar para quem está online, né?
A Poquin Store tá online, eu tô vendo aqui. Não tem... as pessoas fazem o que essa hora? Elas não estão vendo o Instagram? Que gente mais ocupada. Então tá todo mundo convidado, tá todo mundo já com seu drinkzinho aí, minhas queridas amadas apoiadoras. Concluí, enviei. Então vamos começar. Vamos começar, porque hoje tem pelo menos assim muitas... Eu vou te dizer que eu estou contando 19 sabedorias, mas eu demorei um pouquinho para fazer essa contabilidade, para perceber que... Ih, gente, peraí. Gente, desculpa, só um minutinho. Eu vou desativar esses comentários, porque senão eu fico... Esse telefone... Eu esqueci de desligar o telefone aqui. Caramba, eu vou ter que atender. Desculpa, gente, rapidinho, tá? Alô? Hey, Mick. Gente, esse aqui é o telefone que eu uso para falar diretamente com o Mick Jagger e ele tá me mandando uma mensagem que eu vou traduzir para vocês. Então, tá, essa vai ser a 20ª sabedoria, mas a gente começa então pela 20ª hoje, ok? Como é que é? Say it again. Você não pode sempre ter o que quer, mas se você tentar algumas vezes, você pode encontrar o que você precisa. Que bonito, Mick! Que bonito, que bacana, que fofo, adorei! Super obrigada, Mick! Esse é o telefone que eu uso para falar diretamente com o Mick Jagger. Vocês têm um também? Ele é incrível, né? Só não queiram ele torcendo para o time de vocês. Queridos, bem-vindos, terráqueos e terráqueas. Esta é Carmen Filgueiras e este é Foco Fábulas Online com óculos. Hoje, vocês vão ver, às vezes, um óculos duplo, porque eu estou tentando uma luz melhor, que é a do LED Ring, mas aí vai refletir nos meus óculos, mas a gente não pode ter tudo na vida, como disse o Mick Jagger. A gente tem, muitas vezes, se a gente procurar o que a gente precisa. E eu quero te explicar como foi que eu consegui colocar humanos nisso que eu estou chamando de uma coletânea de fábulas. E vocês sabem que eu sou mística, eu vou olhar o relógio, 7h16. Muito bem. Eu fiquei aqui pensando, como é que eu vou misturar histórias de humanos naquilo que o gênero literário defende como uma narrativa de animais que se comportam como humanos. Mas eu pedi a ajuda da autoridade Édipo e vou te dizer como eu misturei todo mundo, porque no fundo essa distinção é uma arbitrariedade. Era uma vez Édipo que queria entrar em Tebas e ele encontrou com a esfinge, que em si já era uma mistura entre animais e humanos. O Édipo queria entrar em Tebas e a esfinge disse, olha, para entrar aqui você vai ter que decifrar o enigma. E o enigma é, qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 e à noite anda com 3? Édipo pensou e ele concluiu, é o homem. O homem engatinha pela manhã, à tarde, quando fica adulto, ele anda com 2 pés, e à noite, finalmente, ele vai precisar da bengala, portanto, ele vai andar com 3 pés. E dessa maneira, Édipo conseguiu me ajudar a colocar humanos em fábulas e mostrou que nós, todos nós, somos muitos, somos variados nessa mesma experiência aqui. Então, essa pessoa aqui já foi uma criança, agora é uma senhora. Eu estou na meia-idade e se tudo der certo, eu vou chegar na noite, nesse momento em que eu vou precisar de 3 pernas para andar. Não, na verdade mais uma, né? Porque 2 eu já tenho. Ai, fazer contas não é muito a minha onda. Mas tem coisas que a gente aprende muito ao pensar direitinho, com exatidão. Eu vou falar agora para vocês da cultura hebraica. Era uma vez a palavra kesef, uma palavra que dá conta de vários sentidos. Ela diz espelho, ela se refere à prata, ela se refere à vontade e ela se refere também a dinheiro. Bom, essa palavra kesef, então, que tem tantos sentidos, ela pode gerar muita confusão, é natural. E você vê que uma coisa tem a ver com a outra, porque prata e dinheiro fazem sentido. E a prata é veículo da vontade, e a vontade, como o espelho, revela quem você é. Portanto, as coisas fazem sentido. E na cultura hebraica você tem ainda outras 2 palavras para se referir a kesef. Kesef, não kesef, kesef. Eu aprendi com a Anaísa como se pronuncia. E as outras 2 palavras para dinheiro, eu não sei. Vamos nos manter na história do kesef.
Pois bem, era uma vez um homem que seguiu a sua vontade, seguiu seu Kesef e conquistou muito dinheiro, muito sucesso, mas ele se afastou da comunidade. Então, o rabino foi lá na casa dele, conversou com ele e disse, poxa vida, o que está acontecendo? Eu estou cuidando da minha vida e tal. Mas nós somos animais políticos. Foi o Aristóteles que definiu isso, mas a gente sente isso no dia a dia. É por isso que você, eu, todos nós temos que usar máscaras, porque nós dependemos um do outro. É um autocuidado geral. Então, o rabino olhou bem para ele e disse para o homem rico, aqui, diante desse espelho, o que você vê diante desse Kesef? O homem olhou para o espelho e disse, eu me vejo. Então, o rabino retirou a prata, o Kesef, o dinheiro, a vontade, o excesso daquilo que refletia aquilo que aquele homem era. E ficou apenas o vidro. E aí ele perguntou, e agora o que você vê? E ele disse, eu vejo você. E esta, então, é uma parábola para a gente pensar como o excesso de vontade, o excesso de sobre eu mesmo, do meu espelho, me impede de ver o outro e impede uma comunidade bacana. Esta é a hora da gente ficar atento e fazer a transformação, porque é neste mundo que a revolução vai acontecer. E eu quero lembrar para vocês uma outra história, agora da cultura budista, que é mais zen, é mais light e tudo mais. Mas de vez em quando até os sábios cansam. E este sábio estava ouvindo insistentemente as perguntas do seu aprendiz, do seu discípulo. Ele queria saber as 14 respostas das 14 perguntas nunca dantes respondidas. Bom, o sábio falou, eu vou te contar uma parábola. Era uma vez um homem que estava caminhando por uma floresta e de repente ele levou uma flechada. E quando ele levou essa flechada, ele teve a sorte de, antes de morrer, poder pedir ajuda do parente que estava passando. Me ajude, me ajude, me ajude. Então o parente foi até ele e falou, eu vou chamar um médico. E aí ele disse, não, antes de chamar um médico, descubra quem foi que lançou essa flecha em mim. Descubra que tipo de madeira é essa, qual o estirpe da pessoa que enviou, qual a pelugem da ave que foi usada nessa ponta, blá, 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 blá. Mas o parente também era sábio e ele disse, fica aí com as tuas perguntas, porque eu vou lá chamar o médico. O aprendiz não estava satisfeito, ele queria saber o que eram as 14 respostas, as 14 perguntas. Aquela parábola não dava conta, não. Mas aí o sábio explicou para ele, todos nós somos como aquele homem que recebeu a flechada. Assim que a gente para neste planeta aqui, assim que nós começamos a viver, nós estamos prontos a morrer. A flechada letal já está na gente, cada um tem um tempo. Então, se preocupar com perguntas que não vão construir um futuro melhor, que não resolverão nenhuma questão futura, é uma tolice tão grande quanto daquele homem que foi flechado. Assim, o sábio simplificou a parábola e o aprendiz pensou 2 vezes antes de fazer perguntas. Agora, a gente vai sair dessa sabedoria budista e vai voltar para a Grécia. A gente acaba sempre voltando para a Grécia, é uma loucura. Mas é que todo mundo quer saber as coisas, né? E não é só os discípulos, não, os reis também. Você veja o caso do rei Midas, esse rei superpoderoso e tal. Ele uma vez encontrou com o Sileno, que é um semideus grego, bárbaro, muito festivo, e ele estava assim, pós-festa com Dionísio, estava super ainda na festa, tipo meio bêbado, muito doido. Só que apesar de aquela cara de doido, ele logo foi reconhecido pelo Midas porque o Sileno tinha uma sabedoria muito famosa. Portanto, Midas virou para ele e disse, Sileno, não resisto, eu tenho que te perguntar. Me diga, qual das maiores, entre todas as coisas, qual seria assim, a mais maravilhosa para os seres humanos? O Sileno não estava querendo muito papo, ele disse, escuta, você não devia me perguntar isso, você não pode mesmo ter a maior das maravilhas para os humanos? Como assim? Eu sou o rei Midas, eu posso sim, pode me contar. E aí ele ouviu o que ele não queria ouvir, porque Sileno disse, Midas, a maior das maravilhas para um humano seria nunca ter nascido. Como assim, Sileno? Você está com ressaca? Que mau humor é esse? Tá, então me fala qual é a segunda melhor das maravilhas. É morrer o quanto antes.
Rei Midas não queria mais perguntar nada, mas aí o Sileno continuou e disse, escuta, sabe por quê? Porque antes de nascer e depois de morrer, você está integrado no absoluto. Você não se preocupa com bobagens como essas perguntas que você me faz e nem me incomoda. Rei Midas nunca mais ficou perguntando por aí coisas, não. Ele pensou sempre 2 vezes. É fogo, sabe? Porque a gente não sabe o que quer, a gente não sabe para onde ir, mas as crianças sabem ainda menos. As crianças sabem menos porque elas estão construindo um mundo a partir de uma linguagem que está sendo engessada pela palavra, e é por isso que eu estou aqui homenageando Alice no País das Maravilhas, aquela menininha que já nesse processo de alfabetização caiu no País das Maravilhas pela toca do coelho e estava nessa vibe de, eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei o que eu quero ir, eu não sei qual é o caminho. E ela encontrou com quem? Com o gato sorridente. E o gato sorridente disse para ela, ups, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vale a pena. Queridos, nós somos todos Alice, a gente acha que sabe para onde a gente quer ir, portanto, todos os caminhos valem a pena e tudo depende da nossa perspectiva sobre o que está acontecendo com a gente no momento. Então, eu vou te contar o que eu aprendi aos 9 anos na autobiografia da Elizabeth Taylor, que não foi escrita por ela, porque foi escrita por um ghostwriter ou uma ghostwriter, nós nunca vamos saber. Era uma vez, nessa parábola que ela conta, ou ele, porque a gente não sabe quem foi que escreveu, mas que é a autobiografia da Elizabeth Taylor, um pai que tinha um filho muito positivo e um outro filho muito negativo. Bom, esse pai não sabia mais o que fazer para dar um equilíbrio nas visões de mundo desses 2 filhos. Então, ele pensou com os botões dele, lá no dia do aniversário, ele vai dar um presente específico para cada um, que vai justamente fazer com que eles equilibrem a visão de mundo, que eles percebam o contexto. Este pai, que não tinha análise, fez essa experiência. No dia do aniversário dos 2, que eram o mesmo, eles eram gêmeos, apesar de tão diferentes, o pai deu para o filho muito negativo um cavalinho, um pequeno pônei, uma fofura. E deu para o muito positivo um monte de cocô. Então, só para a gente não trocar aqui, para o muito negativo, um cavalinho fofo, para o muito positivo, um monte de cocô. E aí, o pai foi ver, pensou, agora eu vou conseguir um equilíbrio na visão de mundo desses meninos, eu vou lá. Foi ver o filho negativo, e o filho negativo estava muito chateado. Ele falou, poxa pai, caramba, você me dá esse animal que vai me dar trabalho, eu vou ter que alimentar, eu vou ter que dar banho, eu vou ter que limpar o cocô. Caramba pai, meu aniversário, é isso que você me dá? O pai ficou arrasado. Ele pensou, poxa vida, agora eu tenho 2 filhos reclamando, porque é claro que o outro vai estar reclamando. E foi lá ver o filho positivo. Ah, não, o filho positivo estava muito feliz, o filho positivo estava mergulhado no cocô, ele estava lambuzado, e ele dizia, pai, obrigado, e o pai não entendia, pai, obrigado, pai, não entendia. Isso quase virou um funk, mas não virou, porque antes de tudo, de entrar a batida, de entrar, sei lá, que instrumentos que rolam no funk, o filho disse, pai, eu estou muito feliz, porque com tanto cocô tem que haver um pônei e eu vou encontrar, eu vou encontrar. Essa perspectiva positiva dele é tudo que a gente quer num trabalho, na vida, nos momentos difíceis. A gente quer uma pessoa que chegue com a solução. A gente quer uma pessoa que use a vontade da maneira divina, seu livre-arbítrio positivamente. E é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Eu vou contar uma história que eu retirei ali do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov. Nessa história, o grande inquisidor tinha acabado de prender Jesus Cristo. Prendeu Jesus Cristo e começou a descascar Deus. Falou, olha, Deus errou nisso, naquilo. Sabe do que ele errou mais ainda? No livre-arbítrio. Ele deu uma carga muito pesada para nós humanos. Jesus Cristo apenas deu um passo. Sempre plácido, sempre Jesus Cristo, aquele astral, né? E deu um pequeno beijinho naquele homem que o tinha prendido. O homem ficou atônito, ficou chateado e disse, não se aproxime de mim, vá embora daqui. Libertou Jesus Cristo e assim comprovou que este dom divino do livre-arbítrio é realmente uma virtude e não um defeito humano. Não é maravilhoso? É incrível. Tudo depende da maneira como a gente se coloca, mas a gente precisa de imaginação para isso. E todos os atores sabem que imaginação é um elemento essencial.
O Stanislavski, ele super defende o uso da imaginação. Ele tem outras estratégias também, tipo memória emotiva, você lembra de uma experiência sua, você pode também fazer, pensar no super objetivo. Existem algumas estratégias, mas só funcionam com a imaginação. Só que alguns atores levam essa coisa da memória emotiva, do viver o personagem de maneira muito radical. Vocês sabem a história daquela garota, uma jovem, estudiosa atriz, que queria fazer a melhor das Julietas de todos os tempos, comprou um veneno, bebeu o veneno, ou seja, a temporada não continuou. E o próximo evento foi bastante fúnebre. Mas houve uma outra história, menos radical, que envolve Laurence Olivier e Dustin Hoffman. Eles estavam filmando A Maratona da Morte, um filme que exigia que Dustin Hoffman aparecesse naquela cena bastante cansado, desgastado. E nesse dia, no set de filmagem, foi assim que Dustin Hoffman entrou. E Laurence Olivier ficou muito preocupado com o amigo e perguntou o que houve. Então Dustin disse, não, calma, tudo bem, eu só estou alguns dias sem comer, sem dormir, para que meu corpo expresse toda essa dor, né, todo esse desgaste, e eu viva com verdade o meu personagem. Laurence Olivier morreu de rir. Ele não acreditava, ele disse, poxa, por que você não usa a imaginação e tenta representar? Assim, simples, simples. Porque para o Laurence Olivier, a representação acontecia da superfície para fora. O que o ator está sentindo é problema dele. Ele tinha uma perspectiva de uso de imaginação num sentido quase da pequena Ana Terra, uma pessoa de 3 anos que tem um dicionário que é transcrito pela mãe, e eu sei de tudo isso porque eu fico vendo a vida alheia no Facebook. E essa menininha define a imaginação como viver de verdade uma mentira. Ou melhor, acontecer de verdade uma mentira. Eu não lembro bem, mas a ideia é essa. Porque as crianças, elas nascem atrizes, elas nascem atores, elas nascem usando a sua imaginação de uma maneira incrível. E como eu falei anteriormente, o processo de alfabetização, ele é maravilhoso, porque ele ajuda a gente saber que um pato é um pato e um galo é um galo. Mas eles são tão parecidos, será que eles não merecem, sei lá, uma outra maneira de ser vistos, assim, tipo, palavras menos engessadas? Que tal pataglalo? Porque alguns patos parecem com galos. Seja como for, cada história, cada situação é uma. Mas as crianças, elas não estão nem aí para isso e elas exercitam a imaginação delas. E tem a outra história que eu cacei lá no Facebook, dessa outra menininha, antes da alfabetização, que já decidiu que vai ser ou astronauta, ou cientista, ou dentista, tudo nessa área. Ela não quer papo com as artes, mas quando ela estava brincando com a mãe, ela fez um corpo diferente, uma voz diferente para cada bonequinho, contando uma história. E a mãe não resistiu e perguntou, poxa vida, você não quer ser atriz? Mas atriz eu já sou. A menininha sabe que ela já é atriz, porque a gente nasce ator, a gente nasce atriz. As máscaras que nós usamos na sociedade, elas são justamente esse uso daquilo que a gente é. E as crianças, eu vou contar mais uma, só mais uma, porque eu adoro esses seres humanos de antes da alfabetização. Eu estava com a Luma, de 4 anos, e ela, super atriz, subiu numa árvore no segundo que os pais saíram, mas uma árvore tão alta, tão alta, tão alta, que eu dizia, eu não vou subir aí, mesmo que seja para salvar uma criança. Além do mais, vai que essa árvore quebra com o meu peso. Eu tinha essa desculpa, e eu disse para ela, seriamente, desça, Luma, desça. E a Luma disse, quase que ameaçando, mas também confiante. Você vai me pegar? Não, eu não vou não, você vai cair. Você vai me segurar. Aí eu entendi tudo. Ela estava fazendo as patinhas do gatinho dela. E eu, que já fui criança, fiquei de 4 na hora. Comecei a miar e fiz assim, miau, 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 indicando que a minha pata estava quebrada. Porque eu lembrava que aquela menininha também brincava de veterinária. E ela desceu da árvore com a dignidade de quem sabe descer uma árvore, pegou meus óculos do meu rosto, colocou no rosto dela e disse, você vai precisar de uma injeção. Ai, eu fiquei tão feliz. Nunca ninguém foi tão feliz por enganar uma criança. Eu senti muito orgulho de mim. Agora, orgulho é uma coisa que a gente sente na hora e logo depois a gente sente vergonha. Eu era criança, não era fácil. Eu queria dizer bom dia, mas saía bundinha e as pessoas riam de mim. Eu quase parei de cumprimentar as pessoas. Logo depois, eu já estava elaborando melhor a minha linguagem e eu era capaz de fazer uma bola de chiclete, assim, como quem anda por aí.
Só que eu elaborei ainda mais e eu consegui fazer uma bola com a minha saliva, com o meu cuspe. Eu estava tão orgulhosa que eu mostrei para o meu primo, adolescente. E ele olhou para mim com uma cara de nojo, uma assim, repúdio, uma coisa horrorosa. Eu levei para terapia, falei sobre isso durante muitos anos. E agora eu sou capaz de trazer o assunto a público. Mas ainda não sou capaz de fazer a minha bolinha de cuspe. Será? Melhor não, né? Melhor não. A gente é isso, maravilhoso e péssimo, sinistro e sinistro. Porque, como diria Sófocles, os seres humanos são as criaturas mais maravilhosas do universo, mas justamente maravilhoso em grego, nesse aspecto de sinistro, sinistro. A gente é legal e a gente é chato. A gente é tudo isso junto. E eu tinha acabado de sair do cinema e eu vi um filme muito interessante, Dias de Nietzsche em Turim. E há uma cena naquele filme que parecia que tinha virado realidade na minha frente, porque assim que eu saí do cinema, eu vi um homem espancando um cavalo cansado no chão. Gente, espancando. Não, aquilo foi horrível. Eu pulei para cima do homem e disse: para com isso, você é louco. Como você acha que você pode fazer isso com um animal? Você é louco. E aquele homem, com toda a dignidade do mundo, olhou para mim, olho no olho, com o rosto marcado pelo suor, pelos excessos de trabalho, pela falta de distribuição deste planeta que precisa ser modificado. Este planeta precisa ser modificado agora. Este homem olhou para mim e disse: quem vai alimentar as minhas 7 crianças famintas lá em casa? Mas espera aí, você é uma das maiores maravilhas, você é uma das criaturas mais maravilhosas, nada justifica bater num cavalo desse jeito. Como você faz isso? Naquele momento, quem era o cavalo? Eu ou aquele homem? Eu nunca, em momento algum, dei uma alternativa para ele. Eu não disse: olha aqui, água para o seu cavalo, vamos reanimá-lo. Não. Eu acusei. Eu cheguei arrogante, com a prepotência de quem acha que sabe tudo porque acha que está certo e acha que por isso pode agir da maneira que quiser. É fogo. A gente nunca deve ter certeza sobre achar que sabe alguma coisa, porque no final a gente tem que ouvir o outro. Eu estava passando por uma farmácia e essa menina, muito jovem, com uma roupa que mostrava que ela era desfavorecida socialmente. Ela vira para mim e diz: a senhora pode comprar umas fraldas? Aí eu disse: eu estou atrasada, vou te dar o dinheiro. Ela disse: não. Indicando que com as roupas dela, ela não poderia entrar na farmácia. Eu parei e falei: eu vou entrar. E aí? Eu entrei na farmácia, comecei a fazer os cálculos, pensei quantas fraldas ela vai precisar para que um bebê, sabe Deus quanto tempo um bebê precisa de fraldas? Quanto tempo ela vai precisar? Quanto ela vai gastar com essas fraldas? Lembrei que a minha mãe, que me teve em 78, ela lavava as fraldas de pano e deixava estendidas no varal, e ela me conta, assim, com muito orgulho, aquela cena que eu deixava, tinha muito orgulho. Vou passar essa experiência para ela. Contei para a menina, disse: escuta, olha, tem essa sugestão, por que você não compra fraldas de pano e lava? E aí ela me disse: eu não tenho água encanada em casa. Ela não tem água encanada em casa, ela não pode entrar numa farmácia porque a roupa dela não deixa ela entrar. E eu queria dar conselho para ela. Cara, eu não sabia mais onde enfiar a minha cabeça, assim, eu queria sumir do planeta. Mas a gente sempre pode pensar mais uma besteira, né, quando você está afundado na besteira. E aí, quando ela me perguntou: você pode deixar, a senhora pode me deixar a nota fiscal? Eu disse, com os meus botões: mas espera aí, já me avisaram que eu não devo deixar nota fiscal por aí, que eu devo rasgar, porque as pessoas podem roubar meus dados. Não. E ela rapidamente explicou que se ela fosse vista na rua com o seu saquinho de fraldas, um policial poderia abordá-la e, com a nota fiscal, ela provaria que não tinha roubado. Não há limites para a estupidez humana, e eu era ali, mais uma vez, a mais estúpida das criaturas. É fogo, porque a gente não pode ter certeza de tudo, mas também a gente não pode duvidar de tudo. E eu estava naquele momento, já em outro momento da minha vida, sem saber se eu devia ou não devia ir para Nova York. Será que vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom para mim? Perguntei para o meu amigo que joga búzios e ele me respondeu: você estava lá, por que voltou? Não dá para ter certeza de nada, mas também não dá para duvidar de tudo.
Então, eu vou te contar uma história que vai te deixar uma batata na mão para você pensar o que é pior, errar por excesso ou errar por falta de confiança. Essa história é horrível. Essa história é horrível. Essa história merecia que eu apagasse aquele LED ring que fica fazendo isso no meu olho, que da próxima vez eu não vou usar, porque parecem 4 olhos, 8 olhos. Amenizei, fiz uma piadinha aqui, porque agora eu vou contar uma história barra pesada. Eu acho que é a história assim, mais horrorosa para a gente pensar em como é importante ter limite para aquilo que a gente acha que sabe. Era uma vez um pai que amava muito o filho dele. Amava muito aquele menino. E um dia ele saiu para trabalhar. E quando ele voltou do trabalho, ele encontrou a casa dele toda saqueada, pegando fogo, e ele correu para dentro da casa, ele quis salvar o filho, e aí ele viu um corpo de uma criança queimado. Ele pegou o corpo da criança, ele não estava nem aí se ele ia se queimar, ele abraçou aquela criança, a criança já estava morta. E aí a vida desse homem se tornou uma miséria, porque ele realmente perdeu totalmente a esperança. Ele perdeu a esperança na vida, e a gente entende, né? Mas a gente nunca pode perder a esperança, a gente nunca pode achar que sabe tudo. Porque anos depois, o filho dele conseguiu escapar dos ladrões. Porque ele tinha sido sequestrado por esses ladrões que tinham deixado um outro corpo de uma outra criança, não sei se já estava morta antes, ninguém sabe. O que importa é que ele voltou para casa e bateu na porta, papai, sou eu. E o pai, aquele homem que estava sem esperanças, não abriu a porta. E o menino insistia, papai, sou eu, papai, sou eu, papai, sou eu. O pai nunca abriu a porta. E o filho desistiu, foi embora. O pai achava que era uma piada de mau gosto, cruel. O filho achava que o pai o tinha esquecido. A gente nunca pode ter certeza de nada. Sabedoria demais, como para esse pai e para o Édipo, foi aquilo que os gregos chamam de híbris, de desmesura, de excesso que leva ao trágico. Mas, gente, vamos levantar o astral, que lembrem, isso é um solo de comédia. E eu vou contar para vocês uma história que vai deixar vocês muito felizes. Essa é a minha penúltima história da noite, mas ela não se chama história, ela se chama Itan, porque se refere à cultura afro, à cultura do candomblé. E é uma história muito linda, muito bacana. É a história da Onira. A Onira, ela é conhecida tanto como um orixá, mas também ela é conhecida como se fosse uma característica de Yansan, que no sincretismo seria tipo Joana d'Arc, Santa Bárbara, aquela dos ventos. Não importa, os sábios saberão. Eu quero me concentrar nesta imagem da Onira. Vamos pensar comigo aqui, Onira, aquela mulher forte, ela era muito corajosa, ela tinha uma espada, ela era incrível, mas teve um dia que ela perdeu a linha e ela não só se, digamos, defendeu, ela matou também inimigos e amigos, ela matou todo mundo da vila. E todo mundo ficou assim, as pessoas que sobreviveram, os orixás, naturalmente, não da vila, ficaram, meu Deus, ela perdeu a linha, a Onira perdeu a linha, a Onira perdeu a linha. E o Oxalá chamou a Onira para conversar. E aí a Onira foi, toda de vermelho, porque ela estava sangrenta. E quando ela chegou na casa do Oxalá, o Oxalá, que gosta de coisas assim branquinhas, como é a minha parede, ele disse, Onira, pá, jogou um pozinho chamado Efum, um pozinho branco, deixou ela com uma roupa salmão, aquele vermelho, dissolveu-se, e aí eles puderam conversar. Onira, você sabe que você está pegando pesado. E a Onira disse, sim, eu sei que matar não é legal e tal, mas, Oxalá, eu preciso te confessar, eu tenho prazer com a morte. Aí o Oxalá, que não era nada preconceituoso, ele pensava em soluções, ele disse, sabe de uma coisa? Vamos usar essa sua característica e você vai ser responsável pelos eguns, que são as almas que descolaram-se do corpo e precisam de um rumo. Então, ela justamente iria ser aquela pessoa que ia ajudar na transição. Ela curtiu. E ela disse, poxa, bacana, eu topo. E ele disse, bom, mas tem mais uma coisa, eu gostaria que você fosse lá com a Oxum, a rainha das águas doces, para você curtir um clima mais relax, para você suavizar. Eu posso ir com a minha espada? Pode. E lá foi ela. Lá foi Onira para o reino da Oxum. E não é que as duas ficaram super amigas? Elas ficaram super amigas. E a Oxum, que é uma orixá bastante vaidosa, estava num belo dia se preparando para uma festa, aquela coisa de ajeitar o rímel, o delineador, tão difícil fazer.
E aí, papo vem, papo vai, a Onira dormiu, não aguentava mais esperar a Oxum. Mas o que acontece? As águas doces subiram e a Onira quase foi afogada. A Oxum, quando viu aquilo, saiu correndo, correndo, correndo para salvar a amiga. E quando ela viu, a amiga estava ali desfalecendo nas mãos dela. E aí ela lançou um feitiço para a Onira. E a Onira virou um lagarto. Ai, ela chorou, Oxum chorou, chorou, chorou. Oxum ficou assim, a mais infeliz. Ela pensou, meu Deus, olha o que eu fiz com a minha amiga. Aí ela estava sofrendo e tal, mas apareceu uma borboleta. E mesmo que a gente esteja triste, quando aparece uma borboleta, a gente meio que dá uma relaxada. E ela ficou atenta para a borboleta e foi seguindo a borboleta. De repente a borboleta sumiu. Pá! Onira apareceu. E aí a Onira explicou, e aqui há controvérsias nesse TAM, que ela tinha essa capacidade superpoderosa de virar borboleta. Borboleta, né? Borboleta. O Oxalá pode ter feito isso, esse superpoder, transmitido esse superpoder, quando ele lançou aquele feitiço. Mas também pode ter sido a Oxum. Enfim, em cada versão você vai ver alguma coisa. Mas o que eu quero falar aqui é justamente desse lugar que a gente tem em comum com a Onira, esse lugar da pulsão de morte. Todos nós temos prazer com a autodestruição e às vezes com a destruição do outro, com essa coisa mórbida. Temos um prazer sim. Por isso que Marilyn Manson tem até hoje os seus shows lotados, porque a gente gosta da morte. Agora, a gente tem que fazer como Onira e transformar essa pulsão de morte em algo lindo, em encaminhamento para uma criação. Porque morte termina com a vida, assim como a vida termina com a morte. E eu vou terminar essa fala aqui, lembrando para vocês que há insetos maneiros, mas há insetos que, francamente, né, tipo mosquito. E aqui em casa, eu fico assim, ó, pá, tentando matar, mas você sabe que eles são mais rápidos do que eu e eles acham que eu sou uma plateia maravilhosa, que só quer aplaudir, 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 aplaudir. Eu fico aqui, aplaudindo os mosquitos, eles morrem de rir e a vida é mesmo uma perspectiva. Então eu vou te deixar com a última sabedoria da noite, pelo menos desses próximos minutos, porque as sabedorias elas chegam a qualquer momento. E a sabedoria é a seguinte: era uma vez um discípulo que queria saber das coisas e ele perguntou para o sábio: ó sábio, qual a melhor maneira de levar a vida? E o sábio respondeu: não se preocupar com coisas pequenas. Ok, mas o que são coisas pequenas? Você é do tamanho do universo. Você é grande. Tudo é pequeno. É isso, queridos. Essas foram as sabedorias da noite e a gente teve ainda o acréscimo da sabedoria do Nick. Você pode nem sempre ter tudo o que quer, mas às vezes você toca que você pode ter o que você precisa. Vamos levar esse astral para cima. Eu vou colocar aqui vocês com seus comentários ativados. Quem quiser aqui subir comigo, super bem-vindos. Venham subir comigo, comentar, me contar mais uma lenda, mais uma história. Eu estou aqui pensando que a gente precisa inserir uma história de cultura indígena. Então, se alguém tiver alguma para me contar, me conte, me conte, me conte, me conte. É um prazer estar aqui com vocês. A pandemia não acabou. A gente tem que encontrar entretenimento e maneiras... Ei, Fatinha, querida! A gente tem que encontrar entretenimento e maneiras de superar esse momento da melhor maneira possível. Que gostoso, Fatinha, que você amou, que gostoso. Você é tão sábia. Se você quiser subir aqui, me contar uma história, contar aqui pra gente, fica à vontade. Quer? Só me dá um ok que... Ai, a Onira é linda, né? Eu descobri aqui na segunda-feira, no primeiro foco, Fábulas Online com Óculos, que... Ai, Tati, que gostoso! Que existe uma história muito parecida de uma deusa egípcia da Onira. Mas assim, né, tudo ali naquele mesmo continente. Ai, Dani, que bom que você curtiu. Dá vontade de printar tudo, mas eu tenho medo de perder. Porque eu gosto de salvar. Eu tenho deixado 1 hora o nosso encontro aqui de conversas lá no IGTV. E aí depois eu deixo no YouTube, porque eu acho que o gostoso é o ao vivo, né? Ai, que gostoso poder fazer isso, que gostoso estar aqui com vocês. Às vezes eu conto muito rápido, deixa eu ver, hoje eu terminei, eu acho que foram 30 minutos. Assumir essa pulsão de morte é desafio. É isso aí, Fátima, é transformar, né? Usar essa pulsão de morte a nosso favor, porque é bom, como a Onira, não ter medo da morte. A gente não pode ter medo da morte. No sentido, inclusive, de que essa cultura burguesa incentivou muito, né? As pessoas, elas colocam a morte para longe.
era mais frequente as pessoas adoecerem em casa, né? Agora a gente tem hospitais para as pessoas ficarem longe da gente. E isso vai nos criando uma falta, obrigada, uma falta de relação, de integridade com o que é o mais certo. Como diria aquela flecha, todos fomos flechados. Queridos, queridas, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou ficar aqui com essas fábulas online com óculos, até sexta-feira. E aí a minha ideia é fazer depois um foco com novas fábulas e também fazer a versão em inglês. Então são processos assim de descobrir o que é fazer ao vivo. E se vocês tiverem sugestões sobre histórias e sobre mesmo o processo, porque, por exemplo, eu percebo que o meu cenário nem aparece, mas se eu ficar muito longe, o meu som não aparece. Se eu não... Tem cada questões aqui que, enfim, talvez não interessem a vocês, mas se vocês tiverem dicas, eu aceito sugestões para melhorar o foco. Agradeço. Muito obrigada. E se puderem compartilhar, vai ser muito legal. Então, beijo e até amanhã às 7 horas. Quem puder, compareça. Quem puder, compartilhe. Yeah! Beijos.